Com a implantação da Primeira República, a França passa a ser governada pela Convenção Nacional, formada por vários grupos. 8, 9 grupos. Os mais importantes eram os girondinos, os jacobinos e a planície. Os 3 grupos principais. Havia outros, né? Foiãos, radicais, um monte deles. Porém, esses 3 eram os mais significativos. A partir daí, sem querer, se criou a nomenclatura dos partidos políticos, que é usada até hoje. A nomenclatura é a mesma até hoje, né? Os girondinos entraram no primeiro dia da sessão e se sentaram à direita do presidente da sessão. O grupo da planície sentou-se ao centro e os jacobinos sentaram-se à esquerda, na parte alta da Assembleia. Por isso eram chamados de montanheses. Como os girondinos defendiam ideias conservadoras, vamos dizer assim, né? Todo partido de direita passa a ser um partido conservador. Como a planície não tem muita ideologia, vai de acordo com os interesses, os partidos de centro normalmente são assim. E como os jacobinos se diziam defensores do progressismo e do povo e se sentaram à esquerda, daí em diante todo partido que se diz defensor do povo e do progressismo, esquerda. A nomenclatura dos partidos está aí. Aí você tem, de acordo com a ideologia, que pode ser mais forte ou menos, mais grave ou menos grave, enfim. Você pode ter a extrema-direita, você pode ter a centro-direita, a centro-esquerda, a extrema-esquerda, quer dizer, mas a nomenclatura básica aparece aí, né? Direita, centro, esquerda, né? Os partidos usam isso até hoje. E eles me perguntaram qual era a diferença neste tempo aqui, entre direita e esquerda. A direita queria um governo controlado pela burguesia, com voto censitário e com aspectos conservadores no sentido social. E os jacobinos, a esquerda, queriam reforma agrária, voto universal. Nitidamente você via as diferenças. Mas se você pergunta, uma pessoa me perguntou hoje, né, qual é a diferença entre direita e esquerda no Brasil? Eu digo, a diferença é simples. Na direita, o homem explora o homem. Entendido? Quando a direita está no poder, o homem explora o homem. Quando a esquerda está no poder, é o contrário. Entendido? Troca 6 por meia dúzia aqui. Mas deixa pra lá. A partir daí, implanta-se uma ditadura. A ditadura jacobina. Mas se você quiser conhecer bem essa historinha, quiser conhecer bem como é que isto aconteceu, eu tenho uma sugestão a fazer. Leia o livro Dicionário Crítico da Revolução Francesa, de François Furet e Mona Ozouf. Foi publicado aqui no Brasil em 1988, primeira edição, acho que nunca foi publicado outra. Um dia desse, eu, só por curiosidade, andei procurando ele na internet. Tem gente vendendo a primeira edição usada até por R$350. Quer dizer, portanto, não tem outra edição, né? Essa edição é valiosa, e cuidadosa. Esse tipo de livro não se empresta a ninguém, porque ele já é velho, você tem que ter cuidado, não se empresta a ninguém. Quem tem, tem. Se você conseguir alguém que lhe empreste, não conte comigo, né? Se você conseguir alguém que lhe empreste, boa sorte. Ou se você tiver grana para comprar, 300, eu vi, de 170 até de R$350, livros usados, né? Porque a edição nova não tem. O livro foi editado aqui no Brasil, se não me engano, pela Nova Fronteira, editora Nova Fronteira. Acho que nem existe mais, tá certo? Então esse livro, ele mostra como a primeira ditadura republicana foi a esquerda francesa, os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, que implantou o que a gente chama de regime do terror, né? Aliás, nesse livro, Dicionário Crítico da Revolução Francesa, a gente tem
uma frase de Manon Roland, um homem que foi condenado à morte por Robespierre e seus jacobinos, e que ele diz assim: ó liberdade, quantos crimes são cometidos em teu nome? Que Robespierre matava, ele matou, segundo alguns, 30 mil pessoas na guilhotina, fora os 100 mil que foram mortos na revolta dos camponeses da Vendéia. Imagine, a ditadura de esquerda. A esquerda foi a primeira a massacrar camponeses na era moderna. François Furet e Mona Uzuf, no seu livro, dizem que foram mais de 100 mil mortos camponeses massacrados lá na revolta da Vendéia. Então, o primeiro grande massacre da era moderna foi promovido pela esquerda. E a esquerda só fala em paz. Até parece que ela sempre foi alta pessoa, né? Teve uma mulher que foi reclamar lá, na época da França, foi reclamar pelos direitos das mulheres e decapitaram ela. Mas agora a esquerda defende as mulheres. Quando lhe convém. Muito bem. Robespierre tentou fazer um equilíbrio. De um lado, ele fez concessões populares. Reforma agrária, muito bem feita, extraordinariamente bem feita. Tá certo. Entendeu? A Revolução Francesa a reforma agrária de Robespierre foi muito bem feita, tanto que está aí até hoje. A França não tem latifúndios. E produz, e aquelas famílias mantêm, a maioria das famílias que têm as terras hoje, herdaram desde aquele tempo em que foi feita a reforma agrária. Muito bem feita. Criou o voto universal, libertou os escravos das colônias, editou uma lei para controlar preços, tal, coisas muito populares. E por outro lado, passava a guilhotina matando. Esse cara foi matando tanta gente, ele começou matando a clero, a nobreza, depois passou a matar os girondinos, aí depois, no fim, ele estava matando os jacobinos. Ele mandou executar Danton, que ajudou o Robespierre a criar o tribunal onde os julgamentos eram uma farsa, porque todo mundo era condenado. Né? O próprio Danton foi julgado no tribunal farsesco que ele ajudou a criar. E ele sabia que era uma farsa, zombou do julgamento o tempo todo. Foram executados, sei lá, 30 mil pessoas, absurdo. Então ele era por isso chamado o regime do terror. Com o tempo, o próprio Robespierre passou a ser odiado, foi deposto pelo... antes que eu me esqueça, ele proibiu as religiões, né? Robespierre foi deposto pelo golpe de 9 Thermidor, reação termidoriana, que é o novo calendário francês, o calendário da Revolução, né? E o diretório assumiu um governo extremamente impopular, que sofria revoltas o tempo todo. O diretório que substituiu Robespierre, um governo conservador do Girondino, inclusive durante o qual houve a tal conspiração dos iguais de Graco-Babeuf, que Graco-Babeuf tem um texto em que ele diz: igualdade jurídica é uma farsa, a única igualdade possível, aceitável, é a igualdade de todos. Foi todo mundo igual para debaixo da terra, porque depois que morre é todo mundo igual. Mas essa igualdade, sabe, um louco, violento, acabou morto. E como o governo era muito instável, a própria burguesia apoiou o golpe de Napoleão Bonaparte, o golpe de 18 Brumário de 1799, que pôs fim à fase mais radical da Revolução Francesa e deu início ao governo do Diretório, que vai levar a Revolução Francesa para fora da França, junto com as tropas de Napoleão e suas invasões. Dentre as consequências da Revolução Francesa, nós temos o fim do feudalismo na França, o início do processo industrial, né? E a influência que isso teve na independência da América Latina e em todas as revoluções do século XIX até o início do século XX. Até a famosa Revolução Russa de 1917 teve influência dos ideais da Revolução Francesa. Não que eu tenha nada contra os ideais da Revolução Francesa. O problema é a hipocrisia.
de você dizer igualdade, liberdade e fraternidade, quando você mata milhares de pessoas e impõe a sua vontade. Entendeu? Mas tem gente que gosta. Eu vou repetir a frase de Manon Roland. Ó liberdade, quantos crimes cometeram em teu nome? Quantos crimes foram cometidos em teu nome? A Revolução Francesa é adorada, idolatrada pelos historiadores e tal. Foi talvez o ato mais dantesco, né? Aqueles negócios, aquelas execuções em praça pública, um negócio terrível. Mas há quem goste, é um direito da pessoa gostar, né? Eu prefiro a Revolução Inglesa, que foi menos violenta e teve resultados mais práticos. É isso aí.